Espírito, Vem, Espírito, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, vem incendiar meu coração. aviva o Brasil. Aviva minha vida com a tua unção. Vem incendiar meu coração. Aviva minha vida com a tua unção. Vai orando baixinho. Vem, Senhor, dando um derramamento, dando uma nova verdade, levantando esse espírito, levantando esse povo, Jesus. O Senhor está fortalecendo agora uma mulher que tem passado por muitos desafios com seus filhos. E Deus fala para você: eu agora te dou um espírito de coragem e de sabedoria. Você hoje saiu de casa dizendo: eu não aguento mais. E Deus está dizendo para você: eu te dou um espírito de força. Não a sua força humana, mas uma força que vem do alto. É uma exortação. Eu tinha a visualização de uma faca. E Deus diz que toda vez que você se frustra, se zanga ou se entristece, você quer se matar. Deus está dizendo para você: pare de brincar com a sua vida. Pare de brincar com a sua vida. A sua vida é preciosa demais para você querer tirar. E o Senhor diz isso: eu vos dou uma nova paz. Uma paz que não passa, que o mundo não compreende. Tranquilizai-vos, diz o Senhor. Eu estou aqui. Eu quero convidar-se nesse clima de oração a você estender as suas mãos pelo William, que vem hoje trazer a palavra para nós, para que esse Espírito Santo venha sobre ele, para que ele seja esse missionário profético, que não seja mais ele, mas que seja o Senhor, a falar através de tudo aquilo que ele rezou. Eu quero convidar você a estender as suas mãos por ele e a pedir que esse Espírito Santo
possa vir no coração dele, na história dele, em tudo aquilo que ele rezou, em tudo aquilo que ele preparou. Vem, Espírito Santo de Deus. Dá uma nova graça, um novo derramamento. Vem, Senhor Jesus, enquanto Ele te serve, o Senhor cura tudo aquilo que Ele precisa. Vem, Senhor Jesus, e direciona as palavras, direciona o falar, direciona o servir. Vem, Espírito Santo de Deus, com a tua alegria. Vem, Espírito Santo, sopra nos ouvidos dele palavras sensíveis, palavras de encorajamento, palavras proféticas, palavras proféticas, palavras do céu. Vem, Senhor Jesus, que não seja mais o William a falar, mas que seja o próprio Senhor. Mais de ti, Jesus, e menos dele. De Jesus, e menos dele. Para nos ouvidos, que o olhar dele, a fala dele, o caminhar dele seja consagrado à tua vontade. Nossa Senhora, mãezinha, passe à frente, esmague a cabeça da serpente, passe à frente, esmague a cabeça da serpente. Homem algum, todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor. Ouviu o que diz esse juiz injusto? Por acaso não terá Deus, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos, em breve lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé nesta terra? Palavra da salvação. Vocês entenderam? Aqui fala uma parábola sobre um homem justo. Essa viúva, ela ia lá sempre importunar esse juiz. E ele, com raiva daquela viúva, falou: vou fazer justiça. Para que ela parasse de oportuná-lo. O homem não temia a Deus. Imagina os homens, né? Essa parábola, ela nos ensina que nunca podemos desistir, independente do seu pensamento. Aqui fala de uma viúva. Ela não tinha ninguém que brigasse por ela. Não tinha marido, provavelmente não tinha filhos. Ela se propôs por ela mesma: eu vou cansar esse juiz. Não é verdade? Vai que lá na frente dá certo. Ela tinha duas opções: ou parava e seguia a tua vida, ou persistia no que ela queria, que era a justiça. Ela tem apenas essas duas opções. Ela disse: eu já pedi. Esse homem não teme a Deus e nem a homem nenhum, e nem respeita ninguém. Olha que dificuldade naquele tempo, né? Era complicado ser mulher naquele tempo. Ela decidiu: vou continuar pedindo. Até que ela conseguiu vencer os pensamentos daquele homem. Ele disse assim: vou lhe fazer justiça, para ela não venha me aborrecer ou me agredir. Vai que dá uma louca nessa mulher, ela dá uma paulada na cabeça dele, de tanto procurar justiça. E o Senhor ainda acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto.
E Deus? Isso aqui que é um juiz injusto, mas agora, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite? Em outras palavras, esse juiz não era um homem bom. Imagine Deus, que é um homem bom e justo, lhe falar justiça e tantas outras coisas boas para você. E ainda acrescenta lá no final: o filho do homem, quando vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa parábola ainda te faz uma pergunta: ainda encontrará fé sobre essa terra? Amados irmãos e irmãs, eu acho que ficou claro muita coisa, mas ainda eu quero usar um padre chamado Martírio. Olha só o pensamento dele. Como o nosso Salvador destacou, até mesmo o juiz cruel e perverso, por fim, examinou o caso da pobre viúva, porque ela havia cansado ele com sua insistência. É bastante claro, não é? E Deus? Será que ele nos esquece? Jamais, né? Jamais. Imagina um juiz justo e bom. Assim, ele nos responderá: cuidado, irmãos. Deus, muitas das vezes, faz você esperar. Porque tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Tem gente que quer rezar agora e quer que o milagre aconteça agora, né? Ah, eu já estou rezando um ano. O milagre não aconteceu. Não é verdade? Às vezes é a nossa insistência que faz que Jesus nos ajude com os nossos pedidos, né? E será que, se Deus lhe fizer justiça, se Deus atender o teu pedido hoje, a gente continua em oração? Continua na igreja? Tem uma passagem que fala assim, que Jesus curou 10 leprosos, né? Quantos voltou para agradecer Jesus? Apenas um, né? Imagine se Deus curar, der tudo o que eu preciso agora. Quanto tempo eu vou permanecer de pé aqui nessa igreja? Quanto tempo eu vou permanecer servindo a Jesus? Não é verdade? Devemos clamar dia e noite. Dia e noite devemos clamar. Com ânimo, suplicando, com o coração limpo e humilde. Um espírito humilde com sacrifício, para que Deus não rejeite as nossas orações. Tem uma outra passagem que eu quero ler para vocês aqui, se vocês quiserem anotar. Ela está lá em São Mateus, capítulo 7. Mateus 7, do 7 ao 8. Evangelho de Mateus 7, do 7 ao 8. Se vocês quiserem anotar. Lá fala assim: força da oração. Pedi e vos dará. Buscai-vos e acharás. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Ainda lá em Romanos, lá fala assim:
Romanos 12, 12. Sedes alegres na esperança, paciente nas tribulações e perseverante na oração. Lá no Evangelho de São Lucas, no último momento que Jesus, poucos minutos antes dele ser crucificado, dele ser entregue como cordeiro, Jesus afastou-se dos discípulos para poder orar. Quando ele chegou, os seus discípulos estavam dormindo. Jesus falou: acordai-vos e vamos orar. Mesmo diante do seu sacrifício, Jesus ainda insistiu na oração, para que Deus tivesse misericórdia e mudasse o seu destino. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia assim, isso é muito forte: quem deixa a oração logo se perde. São João Maria Vianney, ele afirmava: a oração é a união com Deus. Quanto mais orarmos, mais nos tornamos semelhante a Ele. Meu irmão, tem dias que nós estamos tão cansados, fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Isso é verdade. A gente não tem coragem de rezar, não tem coragem de orar, não é verdade? Isso é normal, não é? É normal. Mas é exatamente nesse momento que nós devemos levantar o nosso clamor. As nossas orações têm que ser mais fortes nesse momento que vai nos levantar. É neste momento que a gente precisa perseverar na oração. Complicado, não é? Complicado. Vocês sabem qual o único tipo de pessoas que Jesus não queria perto dele? Pegadinha para vocês. Sabem? Os fariseus, os chefes de sinagogas, aquelas pessoas que era bom demais, aquelas pessoas que vestia das melhores sedas e das melhores pratas. Jesus falou assim: afaste-se de mim, suas víboras. As pessoas estavam lindas lá, mas por dentro tinha um coração podre. Ela falava e não seguia o que ela falava. Jesus falou: afaste-me, suas víboras. Afaste de mim, seus fariseus. Tem dia que a gente não vai estar bem. Tem dia que não vamos ter ânimo para rezar. A palavra de Deus fala que nós devemos dar para Deus as premissas do nosso dia, né? Tem dia que eu não quero rezar de manhã, não. Tem dia que a gente reza tão assim, ruim. Não, Jesus não merece isso. Jesus merece o nosso melhor. Eu costumo começar o meu dia com as orações. Tem dia que não dá. Eu costumo finalizar o meu dia com a minha meditação da palavra. Isso é costume. Isso é dedicação. Se eu não rezar hoje, amanhã eu não vou querer rezar de novo, não. Aí amanhã eu estou cansado de novo, eu não vou querer rezar de novo, não. Mesma coisa aconteceu comigo lá. Eu tenho uma bicicleta que está de pendurada na parede lá. Eu pedalava 2 vezes por semana no final de semana. Passei a não ir no meio de semana, só ir final de semana. Depois, passei aí só final de semana. Depois foi deixando lá, deixando lá, deixando lá. Tá lá em casa com o pneu vazio, só na poeira. Um dia eu vou voltar a pedalar de novo.
É porque a gente vai largando mesmo, a gente vai desanimando. E a oração, ela é desse jeito. Se a gente ter vontade e disciplina, todos os dias vocês vão rezar a tua palavra, vão rezar o teu santo texto, vão fazer a nossa meditação diária, todos os dias. E os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes padres, os grandes músicos, estão aí para poder ajudar. Quantas e quantas vezes a gente coloca uma música legal, a gente está meio desanimado, aí começa a animar, agora vai dar certo. Não é verdade? Oração faz parte de tudo. Santa Mônica, quantos anos ela rezou para a conversão do seu filho? Quantos anos ela rezou pela conversão do seu filho? Todas as segunda-feira eu coloco o nome do meu filho ali naquele caderno. Ele já foi dessa igreja, já fez parte desse grupo de oração. E pela honra e glória do Senhor, ele vai voltar. Eu entrego aos pés de Jesus todos os dias. Eu coloco o nome dele aos pés de Jesus. E eu sei que vai acontecer, não é o meu tempo. É o tempo de Deus. Cabe a nós fazer nossas orações e fazer os nossos pedidos. E entregar verdadeiramente para Ele. Ele vai conseguir trazer o meu filho, o teu pensamento. Às vezes eu estou pedindo pelo meu filho, você pode estar pedindo pela saúde da tua mãe, pela conversão do teu filho também, pela sua saúde. E é pelo poder da oração que Deus vai trazer de volta a tua saúde, o teu marido, o teu emprego. Não sei o que você vai pedir para Jesus. Mas sede perseverante na oração. Sede perseverante na oração. Há uns dias atrás, estava assistindo a missa com o Padre Adonias. E a gente já preparando a nossa pregação. Ele falou assim: não tem como Deus não ouvir as nossas orações verdadeiras. Não tem como, não existe como Deus não ouvir. Na pregação da Juliana aqui, ela falou assim: Deus não volta atrás do seu amor. Nenhuma lágrima será desperdiçada aos pés do Senhor. Nenhuma lágrima será desperdiçada. Meu irmão, é difícil eu estar aqui na frente, é difícil a gente pregar. Eu sou um novato aqui no meio dos pregadores veteranos. Eu iniciei minhas pregações em 2021. E Deus sabe o tanto que as orações têm me sustentado. Deus sabe o tanto que é difícil. Deus sabe. Deus sabe. As maiores vitórias que eu tive na minha vida foi aos pés do Senhor. As maiores vitórias. Que seja uma simples viagem. Entrega seu dia aos pés do Senhor. Entrega seus dias aos pés do Senhor. Olha o que o Senhor tem para mim e para você hoje. Se quiserem anotar, lutar nem sempre é vencer. Mas se permanecer de pé diante do Senhor e das dificuldades. Lutar nem sempre é vencer, mas permanecer de pé diante das dificuldades. Deus, Ele trabalha de modo que nós não entendemos. Quem sou eu para entender os mistérios de Deus na minha vida? E o mistério, ele é individual. Você sabe o que cabe a minha parte nessa história? Confiar. E é tão difícil. Tão difícil.
você permanecer de pé diante das dificuldades. A porta do céu é muito estreita. A porta do inferno era muito larga. Se eu quiser, vou mostrar para vocês, se eu quiser ir para o céu hoje, mesmo sendo santo, Santo William, eu consigo ou não? Não, né? Pelo meu querer, não. O William está bem, graças a Deus, está com os pontinhos lá no céu. Se eu querer ir para o céu, não sei que eu saia ali, alguém me mate para mim ir para o céu hoje. Mas se eu querer ir para o inferno hoje, eu vou? Não vou? Vou matar, roubar, fazer tudo o que é errado, eu vou estar descendo direto, não vou? Então, é mais fácil para o céu ou para o inferno? Perseverai, perseverai em oração. Não é fácil. Não é fácil. Nós teremos batalhas que não venceremos ela de pé. Excepcionalmente teremos batalhas que só venceremos de joelho. Temos batalha que só venceremos ela de joelho. E todas elas eu garanto para você que é aos pés do Santíssimo. Todas elas é aos pés do Santíssimo. Se tem alguém aqui que está seguindo a Deus e está a mil maravilhas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, você não está fazendo direito. As provações são imensas. Todos os dias. Será que está sendo fácil para as freiras? Está sendo fácil para o padre Adonias seguir a Deus? Não está sendo fácil nem para mim, nem para você. O inimigo quer todos os dias nos derrubar. Todos os dias quer trabalhar contra. Seja na música, seja na coordenação, seja na limpeza, seja na intercessão. Como é difícil reunir a intercessão para rezar. E Deus sabe todos os milagres que essa intercessão segura a cada um de nós. Nós permanecemos de pé, muitas das vezes por causa dessa intercessão. Os intercessores vêm aqui e colocam o nosso nome em oração para que Deus nos permaneça de pé. Os antigos já falavam, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não queira dias maravilhosos seguindo a cruz de Jesus. Jesus falou para mim e para você, pegue a tua cruz e siga, vai-te embora. E a oração, ela pode ser de que jeito? Ela pode ser de vários jeitos, ela pode ser de um gesto. O cego gritava no meio da multidão lá, qual era a oração do cego? Jesus, filho de Davi, me cura. E as pessoas falavam, cala a boca, cego. E ele falava, Jesus, filho de Davi, me cura. Imagine se aquele cego calasse a boca e ficasse quieto. Ele ia ser curado? Ele ia chamar a atenção de Jesus? A atenção de Jesus? Não. O que Zaqueu fez? Zaqueu pequenininho, tamanho da Cleonice. Pequenininho. Aquela multidão, Jesus veria Zaqueu? Não veria Zaqueu. Qual foi a oração de Zaqueu? Catou-lhe uma árvore ali e subiu. Jesus viu Zaqueu. Vou comer lá na sua casa hoje. A oração de Zaqueu foi essa. E a partir dali, quem foi Zaqueu, né? Foi restaurado e curado. Aquela mulher que sofria de fluxo de sangue. Imagine se ela tivesse vergonha e não fosse, enfrentasse aquela multidão. Ela não poderia estar no meio público. Ela teria desistido. Teria sido curada?
Qual foi a oração daquela mulher? Foi a perseverança e a coragem. E a coragem de enfrentar, mesmo diante das dores, das dificuldades. Perseverai na oração. As únicas formas de você conversar com Deus: oração, jejum e atos. Tem mais alguns que você pode fazer. Oração sincera, ato de se entregar verdadeiramente a Jesus. E jejum, que quebra qualquer coisa. E Jesus ouve. Jesus ouve. É normal nós fazer o nosso jejum, né? Durante a semana, mas enquanto chega a pregação, a gente aumenta o jejum. Para quê? Para que permanecemos de pé. Senão, meu irmão, nós cairemos. Nós cairemos. E o que nos sustenta é Deus. E o que nos sustenta é Jesus. A Juliana falou uma coisa muito interessante aqui. Que nós devemos estar aos pés de Jesus. E Jesus me deu esse discernimento. Vou pedir o ministério para poder se posicionar aqui. Queria convidar vocês, só quem quiser, vamos fazer esse ato concreto, esse gesto concreto. Vamos deixar essa área aqui livre aqui e convidar vocês a vir aos pés de Jesus. Só quem quiser. Pode vir quem quiser. Quero convidar os servos também a se manter em ordem de batalha aqui do lado. Quanto mais perto de Jesus, pode vir, pode vir. Quando eu olho para aquele saclar ali, eu vejo que é a solução de todos os meus problemas. Tudo que é dificuldade na minha vida e na sua vida. Quem quisesse colocar e pudesse colocar de joelho, os servos vão fazer uma roda aqui e ficar de ordem de batalha aqui. Quem não puder pode ficar sentado. Quem não puder pode ficar de pé. Os intercessores em ordem de batalha. Olha aquela luzinha vermelhinha lá. Ali está a solução do seu problema, do seu e do meu. Ali está quem vai resolver tudo para você. Cabe você e ele o que você quiser, e se for para o seu bem, ele vai realizar na tua vida. Não depende de mim nem você. E não depende do meu tempo, é o tempo dele. Se ele achar que o seu tempo é agora, ele vai resolver. Olhando para aquele sacrário, vamos rezar nessa música que o ministério preparou para nós. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas
que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, você me transforma. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, você me transforma. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Cura, Jesus. Cantinho, cura, Jesus. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Adorarei, Jesus, adorarei. Jesus nos ensina a orar. Dai-lhe um coração que te busque todos os dias. Um coração que não desiste. Mesmo quando o mundo grita ao contrário. O mundo está gritando ao contrário. Juliana falou isso aqui agora. Os nossos jovens estão vendo tudo ao contrário. E o mundo está gritando ao contrário. Que a nossa vida seja a oração viva. Que cada gesto e cada palavra seja a expressão do teu amor, Jesus. Renova-nos com o teu Espírito. Conduz
a estrada da salvação. Porque contigo, Senhor, a vida, a paz, a eternidade, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui para te seguir, Jesus. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, você vai transformar. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, você vai transformar. Deus está dizendo para mim e para você assim: saia do lugar que limita a sua visão. Você está muitas vezes num lugar que tem limitado a sua visão. Deus te pede agora um pouco mais. Oração. Nós precisamos orar, mas ter a ação de entender que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas que também não tem outro caminho a não ser se colocar diante do Senhor. É impossível que tenha alguém aqui só com alegrias. Todos nós temos as nossas lutas. E enquanto o William pregava, eu anotava algumas coisas até na palma da minha mão. E eu dizia assim, anotava na minha mão, dizia isso: a oração, ela coloca tudo no lugar. O que está bagunçado na sua vida? A oração coloca tudo no lugar. Outra coisa, pare de terceirizar a sua oração. Você tem amigos que podem rezar com você. Mas você precisa crer que a sua oração não está caindo em qualquer lugar, está caindo no coração de Deus. E você precisa crer que a sua oração não é em vão. Então creia no poder que a sua oração, a sua entrega tem. Mesmo que tudo pareça confuso, Deus está dizendo para você hoje: meu filho, é adorando e sendo curado, é sentindo dor, é sangrando, é na presença do Senhor. Porque como o William bem dizia, tem lutas na nossa vida que nós só alcançaremos de joelhos. Eu não sei se você está entendendo aonde nós estamos. Eu não sei se você está conseguindo entender o ministério aqui, os intercessores aqui, os pregadores aqui, você que está em casa. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus do impossível, um Deus que acolhe a nossa oração, um Deus que tem contado as nossas lágrimas, e nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então eu quero te perguntar agora, qual que é a tua necessidade? Qual que é a tua dor? Qual que é a tua entrega? Apresenta para Jesus. E agora eu quero te dizer isso: solta a sua voz e apresenta as pessoas da sua casa. Quais são os milagres? Quais são as pessoas que precisam da tua oração? Alguém da tua casa tem que começar, Edinho, e é você. Alguém da tua casa tem que começar a trazer os filhos de volta, o casamento de volta, o esposo, a esposa, um jovem melhor, uma filha melhor, um namorado melhor, uma namorada, um noivo, uma noiva. Alguém tem que começar a clamar. Solta a sua voz e vai dizendo para o Senhor, uma mãe, um pai melhor. Vai falando para o Senhor, apresenta quais são os teus impossíveis, quais são as tuas causas, o que você precisa hoje sentir. Senhor, eu te apresento os meus, o meu pai,
o meu irmão, a minha irmã. Vai falando para o Senhor. Apresenta no teu coração, apresenta a tua história para o Senhor. Clama, Jesus. Fala, Senhor, não deixe que eu me desespere, mas eu quero, Jesus, viver os milagres diários da minha oração, da minha história. Vem, Senhor Jesus, contra a minha teimosia, contra o meu orgulho. Vem, Senhor Jesus, muda a oração, coloca as coisas no lugar. Aquilo que está bagunçado, coloca no lugar. Xanda rala baracanda, ela barala 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 barala. Olha lá barala 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 barala. Xanda ela barala 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 barala. Canta ela barala 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 barala. Xanda ela barala baracanda, ela barala 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 barala. Xanda ela barala 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 barala. Vai orando. Coloca a mão onde está doendo. Apresenta teus filhos, as tuas filhas, o teu matrimônio, o teu trabalho. Xanda halabara, a tua oração tem poder de mover o céu. A tua oração tem poder de transformar aquilo que já não vivia mais em vida, em alegria. Transforma este lugar, Senhor. Nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos mais, Senhor. Nós sabemos em quem nós depositamos a nossa fé. Nós sabemos em que depositamos a nossa esperança. Nós sabemos que nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. A palavra final é do Senhor. Nós cremos nesta graça, Senhor. Creio, Jesus. O Senhor toca agora numa mulher aqui no meio de nós, que há muito tempo tem sofrido com dores fortes no estômago, crises violentas no estômago, de gastrite, de úlcera. E Deus fala para você que tudo isso era o seu psicológico, de tantos problemas. Deus agora, pela tua oração, Ele cura você agora de todas essas crises constantes de dores no estômago. Você chegava a vomitar. Deus está te curando agora e é pela sua oração. Você fez uma oração simples. Você disse, Senhor, cura, porque eu não aguento mais essa dor no estômago. E Deus está curando o seu estômago agora. O Senhor está passando agora por toda essa região e te dando agora uma nova alegria, tirando de você toda essa crise de ansiedade que tomava conta de você, que atingia o seu corpo. Obrigada, Jesus. Todo espírito de confusão de uma mulher que tem escutado constantemente, você só vive na igreja, as coisas não melhoram, e isso é o inimigo tentando desviar a tua atenção. Deus diz para você, minha filha, o que você tem rezado tem gerado uma semente, e no tempo certo ela vai florir, ela florirá. Você é o milagre da tua casa. Hoje eles zombam de você, mas amanhã eles vão pedir a tua oração. Amanhã eles vão pedir a tua intercessão. Não pare, não pare. Continue rezando pelos da tua casa. Continue rezando pelo teu matrimônio, pela tua família, pelos jovens. Ainda que humanamente seja difícil, ainda que eles estejam em outro caminho, a sua oração não é jogada no chão. A sua oração toca no coração de Deus. E eu quero te convidar a cantar isso de novo. Eu vivo um milagre todos os dias. Eu vivo esse milagre todos os dias, Senhor. Eu vivo de promessas que eu nem mais sabia, Senhor. Cante isso com autoridade diante do Rei dos Reis. Força todos os dias. Todos os dias eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias.
promessas. Cante isso. Eu vivo promessas Que eu nem mais sabia. que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, você vai transformado. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Cura, Jesus. Cante isso, cura Jesus. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Aí se não quiser. Mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Enquanto eu te adoro, para encerrar. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, você vai transformar. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Amém. Aplauda o Senhor. Esse Deus maravilhoso. Glórias e louvores a ti, Jesus. Porque nós não somos mais os mesmos. Porque nós não sairemos daqui da mesma forma que chegamos. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe quem está em casa. Tchau. Obrigada.